Vamos começar pelo final. Vale a pena ler Flores para Algernon? Eu preciso admitir uma coisa pra vocês. Eu sempre ouvi falar muito bem desse livro, eu não duvidava em nada que esse livro era digno de 5 estrelas, só escuto resenhas positivas, mas mesmo assim, eu não tinha vontade de ler esse livro. Ele tava ali na minha lista como algo que, eu devo ler um dia, principalmente porque eu já ouvi muitas pessoas que estudaram psicologia comigo falando muito bem desse livro e falando que tinha tudo a ver. Eu sempre pensei que, idealmente, eu gostaria desse livro, mas nunca me dava vontade de ler, a sinopse nunca me pegava tanto, a capa principalmente. E se você se identifica um pouco com isso, esse aqui é um sinal de que você devia pegar esse livro para ler sim. Esse livro tá me agarrando não de uma forma normal, tá dando um soco no meu estômago. Eu não sei nem se eu consigo descrever direito, porque eu não quero chegar aqui e ficar tipo, meu Deus, esse livro me atropelou com um caminhão e tal, e parecer algo muito exagerado. Mas ele fisgou a minha empatia e saiu dando vários chutes e socos nela, e é nesse nível de impacto que eu tô sentindo agora. Flores para Algernon vai acompanhar o Charlie, que é o nosso protagonista, e ele tem alguma deficiência intelectual, que eu ainda não cheguei numa parte em que falam disso. A gente acompanha o livro muito pela perspectiva dele, então acaba não entrando tanto, pelo menos num primeiro momento, nesses termos mais técnicos. A gente vê o mundo da forma que ele vê o mundo. E ele é escolhido como uma espécie de cobaia para um experimento que só foi realizado em animais até então, e ele vai ser o primeiro ser humano a passar por esse experimento, que é um experimento que eu pensando aqui sobre um ponto de vista de uma estudante de psicologia, muito eticamente duvidoso. Mas o importante é, esse experimento, ele meio que tem como uma premissa fazer uma cirurgia seguida de um tratamento, todo um acompanhamento com ele, com o objetivo de aumentar a inteligência dele. E aí a gente acompanha esse experimento através dos relatórios de experiência dele, que ele escreve desde o primeiro dia como uma espécie de diário. E até na escrita do relatório a gente vê muito uma diferença nele. Quando ele começa a escrever, tem muitos erros de ortografia, ele tem muita dificuldade em entender o que tá acontecendo direito, tem muita dificuldade de memória, e a gente vai acompanhando essas mudanças junto com ele gradativamente, mas muito além de uma discussão, sei lá, política, tecnológica sobre essa história toda, a gente tem uma discussão muito grande sobre empatia e sobre como a nossa sociedade tende a ver pessoas com deficiência intelectual não como pessoas, não como seres humanos, desumanizadamente. Mas eu vou deixar pra falar mais disso no próximo update. Eu avancei bastante a leitura, até então eu tava lendo cerca de 10% do livro por dia, só que agora me engatou e eu não consigo parar de ler. Eu tô numa parte que o QI do Charlie tá mais alto do que todo mundo ao redor dele. E é muito interessante porque o Charlie sempre foi sozinho, só que ele não se dava muito conta disso, e dá até pra pensar assim, se ele não se dava conta, se ele não sentia sozinho, será que ele era sozinho mesmo? Mas o fato é, a família dele abandonou ele há muito tempo, ele tem um trabalho numa padaria de muitos anos, e ele convive com uma série de pessoas que é toda a referência de lar, de comunidade dele. Só que são pessoas que humilham ele constantemente, diariamente. Só que no início do livro ele nem conseguia perceber isso, que as pessoas humilhavam ele, que as pessoas estavam rindo dele. Ele pensava que as pessoas estavam rindo com ele, porque as pessoas gostavam dele, que eram amigos dele. E ele quer ficar mais inteligente, ele quer mostrar para as pessoas todas essas mudanças nele, porque ele acha que assim ele vai ser mais aceito, mais amado, que as pessoas vão gostar mais dele, ele vai ter mais amigos. Mas na realidade, quando o experimento começou a avançar mais, as pessoas que riam dele antes começaram a ter uma espécie de inveja dele, ter uma raiva mais escancarada dele, se afastar dele mais ainda. Então ele começou a ficar mais sozinho ainda, em termos de isolação, e começou a perceber todas as humilhações que ele sofreu ao longo dos anos. As humilhações que ele não se sentia humilhado. E agora ele tava se sentindo, agora ele tava sentindo toda a raiva, toda a tristeza, toda a solidão. E tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas pra gente conversar, comentar, inclusive sobre como o intelecto racional dele tá, assim, disparando, mas o emocional, social, psicológico não tá conseguindo acompanhar tão de perto. Mas algo que tá me chamando muita atenção e me fazendo ficar é que algumas pessoas na vida dele estão sentindo que tem uma mudança na personalidade dele, que assim, seria meio inevitável, mas falando que ele tá se tornando uma pessoa, digamos, mais, talvez, fria, irritada, ressentida, em comparação à pessoa que ele era antes, que tava sempre sorrindo e sociável. E eu não sei o que vocês acham, mas eu tô achando que é um pouco demais esperar que ele esteja mil amores agora que ele tá percebendo que a vida toda o que ele teve foi rejeição e humilhação.
ele não tem praticamente nenhuma referência de uma relação funcional. Acabei Flores para Algernon. Eu escolhi dar uma respiradinha antes de vir falar sobre ele aqui, principalmente porque o final são muitas emoções. Não porque exatamente o final surpreendeu. Acho que isso vai muito da sua experiência de leitura também e da sua personalidade, pra entender que tipo de expectativa você cria. Só que eu meio que tava imaginando que tava indo por esse caminho, porque eu acho que o final, da forma que ele é, traz uma discussão bem interessante. Não vou falar sobre o que acontece no final, não quero que esse vídeo entregue tudo de spoiler pra vocês, mas o meu veredito é que vale a pena ler esse livro. Leia esse livro. Mesmo que você esteja achando que talvez não vá gostar tanto assim que nem eu no início desse vídeo, leia esse livro, debata sobre ele com outras pessoas que você conhece, recomende ele pra outras pessoas que você conhece, porque é o tipo de livro que você dá 5 estrelas porque te impacta, porque vai lá na sua visão de mundo, visão de vida, não porque você, amei tantos personagens, estou shippando tantos casais, teve tais e tais plot twists que me fizeram ficar de queixo caído, não é sobre isso. Mas pra mim foi um 5 estrelas igual. O que vocês acharam? Essa semana vai ter o encontro do meu Clube do Livro e a gente vai falar desse livro e eu tô muito ansiosa pra saber o que eles acharam. Então, se você não faz parte do meu Clube do Livro, comenta aí embaixo o que você achou. Se você ainda não leu e vai ler, volta aqui depois e me conta também que eu tô curiosa. Mas se você gostou de ler esse livro aqui comigo, assiste esse outro vídeo aqui que eu acho que você vai gostar também, porque eu tenho essa série lendo vários livros de uma vez pra gente poder surtar em companhia, porque surtar sozinho não tem o mesmo sabor, tá bom? Então, beijos, até a semana que vem.